Bem, primeiramente, bom dia. Nós vamos estar dando início hoje a um bate-papo super bacana aqui sobre o acidente em Beirute e suas implicações, né? O que ele nos leva a entender sobre a utilização e o armazenamento de fertilizantes químicos, né? As consequências disso para o ambiente. E já foi informado aos estudantes e aos participantes do nosso encontro que essa aula vai ser gravada, né? E caso eles não queiram que a imagem seja utilizada, os alunos podem desligar a câmera, tá bom? Primeiro, eu quero agradecer ao Lúcio por ter aceito o convite de participar do nosso encontro, a Idelma por idealizar e por viabilizar esse encontro, e a presença da coordenadora Nayá aqui para acompanhar o nosso trabalho, né? E também, obviamente, não seria nada esse bate-papo sem a presença dos alunos, que para nós é o mais importante aqui nesse momento, né? É o que nos move aqui. Antes da gente começar a falar sobre o tema do nosso encontro, primeiro eu preciso apresentar quem são as pessoas que vão falar, que vão conversar com vocês, né? Então, o primeiro que eu vou apresentar aqui é o Lúcio, tá certo? O Lúcio, ele é geólogo pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele é mestre em geodinâmica de margens oceânicas e cadeias de montanhas pela Instituição de Ensino Université de Montpellier, acho que eu falei certo, espero. E ele é mestre em agricultura orgânica pela UFRRJ, que é a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Eu, professor Rafael, sou professor da escola, sou licenciando em Biologia pela Universidade Estadual de Goiás, sou mestre em Educação em Ciências e Matemática pela Universidade Federal de Goiás e estou fazendo especialização em Ensino de Ciências pela UNB. A nossa professora maravilhosa, Idelma, ela também é bióloga, licenciada pela Universidade Estadual de Goiás, tem complementação pedagógica em pedagogia, então também é pedagoga, e atualmente também está mestrando em ensino de biologia, também pela UNB. Feitas as apresentações, eu passo a palavra para a Idelma, tá? Para que ela possa conduzir aí o restante da nossa conversa. Idelma, vou ligar seu som, tá, amor? Porque tá desligado. Aí, peraí. Ativando seu som. Isso. Então, bom dia a todos. Bom dia aos nossos alunos tancredenses. Nossa, gente, é uma satisfação tão grande olhar para o rostinho de vocês. Eu acho que nós estamos sentindo falta desse contato, né, que há tanto tempo nós não temos. Então, o coração hoje está cheio de alegria, está cheio de entusiasmo por ver vocês, por estar falando com vocês, tá? Eu quero agradecer uma pessoa especial que está aqui, que é a minha amiga de formação em biologia, a Xênia, tá? Mandar um abraço para ela. A Xênia está fazendo um trabalho maravilhoso lá em Porangatu também. E dizer que estou com muita saudade. Agradecer aqui na pessoa do Lúcio, né, que aceitou esse convite para estar conosco aqui. Eu tenho certeza que vai ser um divisor de águas na nossa forma de entender o meio que nós vivemos. Eu quero começar esse momento citando uma frase que ela está presente num documento do Papa Francisco que chama Laudato Si, italiano, né, e quer dizer louvado seja. Ele fala Laudato Si, a nossa casa comum. Quem seria a nossa casa comum? É o planeta Terra, aquele que nós vivemos, né? É esse que nos acolhe e nos dá todos os subsídios necessários para a nossa sobrevivência. Nós é que deixamos de entender o ciclo, né, o funcionamento e nos perdemos no caminho, tá? Lá no primeiro capítulo tem uma frase que ele fala assim, ó: conta-se a nossa terra oprimida e devastada, que geme e sofre as dores do parto. Esquecemos-nos que nós mesmos somos a terra. Olha que frase reflexiva, nós mesmos somos a terra. Esse ano, quando eu e o Rafael, meu amigo, amado, irmão, quando eu e o Rafael, nós fomos convidados a ministrar a eletiva de meio ambiente, que foi para mim um projeto muito novo, a primeira reflexão que pairava na minha cabeça era justamente isso. Meu Deus, como é que como mediador do processo, como é que como mediador nós vamos conseguir desmistificar essa ideia, principalmente para essa geração nova que está aí, como é que nós vamos conseguir desmistificar essa ideia de que o meio é uma coisa lá fora,
né? Porque quando fala de meio ambiente, a gente tem uma ideia de é o local que os animais estão, é o local que a Mata Atlântica está, né? E aí, quando vem uma frase dessa que diz para nós que a Terra somos nós somos o meio que vivemos, nós não somos parte, nós somos o próprio. E qualquer dano que for feito a esse meio, a esse planeta, é um dano diretamente a nós. E, assim, algo que eu estive conversando um pouco com o Lúcio, com o Rafael, que a gente observa que, geralmente, o dano ele é causado por uma esfera muito maior, mas quem sofre as consequências são os menos abastados. Então, bem essa reflexão, assim, que enquanto professora da eletiva, eu gostaria de ter com vocês ao longo do ano. E aí, quando acontece o acidente, eu estava no trabalho e uma colega foi e publicou. O primeiro momento que veio na minha cabeça foi um atentado terrorista. Eu não sei se vocês tiveram essa primeira impressão, mas vendo aquela cena avassaladora lá, eu imaginei que fosse um atentado. E aí depois a gente entra em contato que não, aquilo era um fertilizante, né, um produto que não existe na natureza e que ele é utilizado como fertilizante na agricultura, ou seja, o alimento que eu vou consumir, aquilo que chega até a minha casa, até a minha mesa, que vai alimentar os meus, ele tem todo um potencial também destruidor. Então, essa conversa, eu fiquei muito empolgada quando o Lúcio se propôs a vir falar, esclarecer para nós, porque eu penso que vai trazer à luz exatamente aquilo que a gente precisa discutir, né? Eu estou muito feliz e muito empolgada de receber o Lúcio aqui e acredito que vai ser um divisor de águas. Com você a palavra, Lúcio. Rafael. Tô ativando seu som, Lúcio. Para você falar, peraí. Tecnologias. Tá. Aí, agora sim. Obrigado pelo convite, queria agradecer muito a oportunidade. Para mim é uma honra estar aqui com o pessoal do Colégio Estadual Tancredo Neves, tá? Agradecer a Idelma pelo convite, ao Rafael e a Nayá. E vou começar logo a apresentação, porque tem um problema aqui de bateria de celular, espero que dure até o final, né? Então vou compartilhar a tela aqui. Dá para ver? Todo mundo está vendo aí? Rafael? Sim, eu consigo ver. Aparecendo? Tá. Então, vou falar aí sobre a explosão em Beirute, né, e a relação dela com o alimento que a gente consome no dia a dia. Para iniciar e para incentivar a participação dos estudantes, né, que é muito importante. Eu estou aqui também para aprender, na verdade eu não sei tudo, né, a gente está sempre aprendendo, espero aprender bastante aqui com vocês. Eu vou colocar algumas perguntas, algumas questões, para que eles comecem a pensar sobre elas e depois, no final, eles podem se manifestar e responder essas perguntas, essas indagações. E a professora Idelma me disse em off que vai dar um pontinho aí, ou meio pontinho para cada um que participar dessas indagações, desses questionamentos, tá? Então, a primeira pergunta que eu queria fazer é: você sabe quem controla a produção do nosso alimento? Outra pergunta: você conhece alguém que produz o próprio alimento que consome? Mais uma: você conhece algum agricultor orgânico perto da sua casa? Mais uma e a última, né? Você e sua família têm acesso e consomem produtos orgânicos? E agora eu vou começar a apresentação, e aí essas perguntas vocês podem se manifestar sobre elas e também, claro, sobre a apresentação, alguma dúvida, alguma pergunta relacionada à apresentação em si, né? Aí eu queria pedir para o Rafael passar um vídeo que eu destaquei. Uhum. Deixa eu
compartilhar aqui. Tá todo mundo conseguindo ver aí? Tá todo mundo conseguindo ver? Sim. Sim? Deixa eu interromper aqui o compartilhamento. Prontinho. Lúcia, aí você tem que compartilhar de novo, tá bom? Bom, então eu quis passar aí a explosão, né, que aconteceu em Beirute, né, e o que foi responsável por essa explosão, na verdade, para simplificar, é o nitrogênio, né, nitrato de amônio, nitrogênio, e a gente não pode falar disso sem explicar um pouco o ciclo do nitrogênio, né? Eu não quero entrar muito em detalhe, mas só para esclarecer, né? Existe 78% da nossa atmosfera é formada pelo gás nitrogênio, e esse gás é fundamental para o crescimento, para o desenvolvimento das plantas no planeta Terra. É o nutriente que as plantas mais necessitam em maior quantidade para que elas possam germinar, se desenvolver, florir, frutificar e serem colhidas e consumidas pelos seres humanos. Só que o nitrogênio, né, a Idelma falou que o nitrato de amônia não existe na natureza, mas o nitrogênio, né, como vocês podem ver na figura, ele está presente na natureza em forma de gás. E esse vapor, esse gás, ele é fixado no solo através das bactérias fixadoras de nitrogênio, porque na forma que ele está na atmosfera, que é o N2, ele não pode ser absorvido pelas plantas. Mas a natureza é muito inteligente, então ela encontrou, ao longo da evolução do planeta, uma maneira de fixar esse nitrogênio no solo e transformar ele em amônia. Lembra lá da explosão, nitrato de amônio, nitritos e nitratos, que são as formas que a planta consegue absorver esse nitrogênio, que é fundamental, como eu disse, para elas poderem se desenvolver, frutificar e serem consumidas posteriormente, né, através dos cultivos comerciais agrícolas. Então, é assim, só simplificando, nitrogênio na atmosfera, 78% numa forma N2 que as plantas não conseguem absorver. Existem as bactérias fixadoras de nitrogênio que transformam esse N2 em NH4, amônia, nitritos e nitratos, que já são assimiláveis pelas plantas e aí elas conseguem se desenvolver. Né? Então, esse é o ciclo natural do nitrogênio no planeta Terra. A gente tem as fontes de nitrogênio na natureza que são diversificadas, né? Os estercos, por exemplo, de gado, de galinha, de cavalo, contém bastante nitrogênio. Pastagem, que nada mais é que a matéria orgânica, né? São os vegetais, os restos de cultivos, que são compostados para ser usados na natura. E essa fixação biológica do nitrogênio, que é justamente aquele esqueminha que eu mostrei anteriormente. Plantas nitrogênio nas leguminosas. Né? Lúcio, desculpa só te interromper um pouquinho, é que seu áudio está falhando. Eu vou pedir para os alunos que entraram depois desligarem o áudio, porque senão fica falhando o áudio do Lúcio, tá bom? Então, os alunos que entraram depois, por favor, desliguem o sonzinho de vocês aí, o áudio, para não falhar na hora da fala do Lúcio, tá bom? Obrigado. Desculpa, Lúcio, pode continuar. Não?
Então, eu parei aqui, né? A fixação biológica de nitrogênio são essas bolinhas que a gente encontra nas raízes das leguminosas que pegam, né, como eu mostrei aqui, pegam esse nitrogênio não assimilável pelas plantas na atmosfera e transformam em amônia, nitritos e nitratos. Isso é uma característica das leguminosas, inclusive a soja, né, que é uma das maiores, se não a maior cultivo agronômico do Brasil. Mas, além da soja, existem muitas outras plantas, como eu coloquei aqui a foto da leucena, ao lado da soja, que é uma invasora muito agressiva aqui no Rio, em várias partes do Brasil. Ela está tomando conta dos biomas e está destruindo os biomas porque ela sufoca as outras plantas e só ela consegue se desenvolver. Então, essa é uma fonte de nitrogênio que poderia ser feito o manejo, o corte, a poda dessas árvores que tomaram conta aí do Brasil, pelo menos aqui no Rio, em várias outras partes do Brasil isso está acontecendo. E esse material seria compostado, né, nessa maneira que a gente colocou aqui, e seria utilizado como adubo nitrogenado natural, né, para os cultivos. Só que o homem, né, o esperto, o homem inventou em 1908 um processo industrial para produzir amônia através do nitrogênio atmosférico. Esse foi o processo criado pelos químicos Haber e Bosch, por isso o nome processo Haber e Bosch, que foi desenvolvido e, a partir daí, eles começaram a poder... A sociedade começou a poder produzir o nitrogênio na forma de amônia, que é utilizável na agricultura, através de um processo industrial. Isso foi em 1912. Inclusive, esse Haber e Bosch, que são dois químicos, ganharam um prêmio Nobel de Química em função dessa invenção. Só que aqui já tem um problema, na verdade já tem dois problemas, né? O primeiro problema, esse processo necessita de 500 graus centígrados e 200 atmosferas de pressão para ser feito. Isso quer dizer o quê, né? Aí para a professora Idelma, isso quer dizer degradação ambiental, porque para você conseguir essa temperatura e essa pressão, você tem que queimar combustível fóssil, né, petróleo, para conseguir elevar essa temperatura e conseguir fazer esse processo funcionar. Então, aí já tem um problema. O que a natureza faz de uma maneira natural, tranquila, sem agredir o meio ambiente, aqui você já emite gases do efeito estufa, você já contribui para o aquecimento global. Então, isso é um processo que foi adotado, né, pela agricultura mundial. E o segundo problema que tem nesse processo é que esse fertilizante agrícola que foi desenvolvido a partir daí, que é o NPK, N de nitrogênio, P de fósforo e K de potássio, ele só tem os 3 nutrientes. Esse é o fertilizante agrícola mais utilizado no mundo. São milhões de quilos que são utilizados no mundo. Inclusive, lá em Beirute, era esse fertilizante ou a matéria-prima para fazer esse fertilizante que estava armazenado e ele é explosivo e aconteceu o acidente. Então, esse fertilizante tem 3 nutrientes, só que as pesquisas médicas, científicas, mostram que o organismo humano precisa de mais de 40 nutrientes para que todo o processo metabólico, todo o processo de desenvolvimento da parte, né, cognitiva, dos órgãos, do cérebro, seja feito. Então, a indústria agrícola focou em 3 nutrientes, são os mais necessários para a planta crescer e se desenvolver, só que a gente, como ser humano, para que a gente tenha uma saúde perfeita, a gente tem que absorver mais de 40 nutrientes. Né? Então, aí já tem um segundo problema que foi criado com o desenvolvimento desse NPK,
fertilizante agrícola a partir do desenvolvimento do processo industrial de fabricação do nitrogênio, né? E aí, esse processo que foi acelerado bastante com o final da Segunda Guerra Mundial, porque existia toda uma indústria que era usada para a fabricação de explosivos, né, com nitrogênio, a partir desse processo químico industrial que eu mostrei. A indústria, depois da Segunda Guerra, ficou ociosa. Então, essa indústria foi aproveitada pelo que se chama, né, erradamente, Revolução Verde, e aí começaram a produzir os fertilizantes agrícolas e aí deu início há 70 anos atrás, que se chama Revolução Verde, em que eu tentei resumir nesse diagrama aqui. Hoje ela é dominada pelo grande sistema financeiro internacional e as indústrias de sementes, de fertilizantes e agrotóxicos e de máquinas agrícolas, que são os tratores e implementos, são dominados por essas empresas a nível mundial, né? Então, hoje, 70% de tudo isso aqui, sementes, de todo fertilizante e agrotóxico e de todas as máquinas agrícolas, são dominados por essas poucas empresas a partir lá da invenção do processo de produção do NPK fertilizante. Aí vieram as sementes transgênicas, as sementes híbridas, depois as sementes transgênicas, né? Então é isso. Isso aqui resume o que se chama de Revolução Verde, que existe hoje no mundo, domina a base da agricultura, a base da alimentação mundial há 70 anos, né? E além disso, além dessas grandes empresas, né, que são dominadas pelo grande sistema financeiro internacional, existem outros setores que apoiam esse processo, né? E dentro desses setores estão as universidades, os institutos de pesquisa, as revistas científicas, a grande mídia que faz a propaganda, né? O agro é pop, por exemplo, que a gente vê aí na televisão. E, além disso, também, infelizmente, o nosso sistema político partidário fazem as leis e as certificações que permitem e que apoiam e que perpetuam todo esse processo da Revolução Verde, que começou há 70 anos e hoje, como vocês vão ver daqui a pouco na apresentação, domina praticamente a totalidade da alimentação humana, da base da alimentação humana que vem do campo, né? Mesmo quando você tem um alimento processado, um produto que não é um tomate, que não é uma laranja, que não é uma batata, mas aquele produto foi produzido a partir de ingredientes que foram desenvolvidos a partir desses alimentos básicos, né, que existem no mundo. Bom, só para vocês terem uma ideia, né, do interesse, do poder econômico desse setor, né, a gente tem aqui um faturamento global do setor, os fertilizantes, isso dados de 2013, tá? Fertilizantes, 945 bilhões de reais no mundo, né? As sementes, 210 bilhões de reais, os pesticidas, 291 bilhões de reais, e os maquinários, tratores, implementos agrícolas, 626 bilhões de reais. Então, o que a gente tira com esse gráfico é que é muito dinheiro, né? Muito dinheiro, então existe muito interesse econômico envolvido. Por isso, vou voltar lá no esquema, você tem as universidades, institutos de pesquisa e as revistas científicas, a grande mídia e os partidos e políticos que são, de certa maneira, cooptados, né, comprados
para participar, para apoiar, para perpetuar esse processo. Então, como eu falei lá naquele diagrama, aqui estão as empresas, que aí vocês podem ver, é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 empresas que dominam, eu poderia dizer aí, mais de 70% da alimentação global, né? Seja através de sementes, seja através de agrotóxicos, fertilizantes e pesticidas, herbicidas, seja através de máquinas agrícolas. Então, isso é muito grave, né? Por que é grave? Porque quando você tem pouca gente controlando um setor, você perde o controle, né? Na verdade, a gente não tem como reagir, a gente não tem como criticar, a gente não tem como denunciar, a gente não tem como fazer nada, né? Principalmente quando você tem todo esse esquema aqui de apoio a esse processo que se chamou de Revolução Verde, mas que de revolução mesmo não tem nada, né? Então, o que eram 8 empresas dominando a alimentação mundial, começou um processo de fusão. A Chen China se fundiu com a Suíça Syngenta, a Dow se fundiu com a DuPont, a Bayer comprou a Monsanto, e aí você teve, agora que eram 8, você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 empresas dominando. Quer dizer, cada vez mais vai diminuindo, aumentando o poder deles e diminuindo aumentando a concentração e diminuindo o nosso poder como população, como sociedade, de fazer qualquer tipo de crítica ou de fazer qualquer tipo de mudança, né? Então, dentro do que se chama Revolução Verde, vieram lá no início, depois da guerra, as sementes híbridas, né? E depois, mais recentemente, a partir dos anos 70, vieram as OGM, organismos geneticamente modificados, as sementes transgênicas, né? Que basicamente o que é? A modificação do código genético das sementes em função dos interesses, não de uma saúde melhor, não de uma nutrição melhor, não que o alimento possa chegar a todas as pessoas, mas em função dos interesses dessas grandes empresas. Então, a gente vai ver quem são essas grandes empresas para que vocês mesmos possam tirar as conclusões se o interesse é o lucro ou se é a saúde humana, né? Então, um dos setores fortes desse processo são as sementes, né? Porque tudo começa na semente, que é uma concentração de energia solar em que ali contém todo o código genético daquela planta. A partir do momento que você coloca essa semente no solo e coloca água, aquela semente germina, cresce. Então, é um setor muito importante, na verdade, a base de toda a alimentação humana, né? Então, no Brasil, as sementes transgênicas, os produtos, os cultivos transgênicos foram autorizados a serem feitos e serem comercializados a partir em março de 2005, com a lei de 11.105, que autoriza e regulamenta o plantio e comércio de transgênicos no Brasil. A partir daí, essas sementes tomaram conta, né? E infelizmente é um processo bastante difícil de se reverter, né? Esse símbolo aqui, T, é o símbolo que todo alimento que contém algum ingrediente transgênico tem que conter na embalagem, né? Eu não sei como isso está agora, mas existia um projeto de lei, né? Lembra lá que eu falei que os partidos e políticos eles fazem parte desse processo de uma maneira ativa, né? Então existia aí um projeto de lei para retirar esse símbolo que indica produto transgênico dentro do alimento. Não sei se isso foi aprovado, tem que fazer uma pesquisa aí, até uma boa pesquisa aí para os estudantes fazerem, né? Isso é ruim, né? Porque
a pessoa tem direito de saber o que ela está comendo, né? Se ela está comendo um transgênico, ela tem que saber que ela está comendo um transgênico. Do outro lado da história, os orgânicos têm uma série de regulamentações, de certificações que são obrigatórias para certificar que aquele produto é orgânico. E, por incrível que pareça, né? Por mais incrível que pareça, eles queriam retirar o único selinho que indicava que um alimento era transgênico. Os políticos, um partido, um político, criou essa lei para retirar esse símbolo, né? Não sei se foi aprovado ou não, tem que verificar. Então é isso. Essa é a realidade aí do nosso país. E na verdade não é nem só do nosso país, isso é um fenômeno mundial, né? Essa Revolução Verde foi um fenômeno global. Existe ainda, né? Está funcionando aí a todo vapor. Qual é o problema das sementes transgênicas, né? Primeiro, que elas são patenteadas, né, pelas empresas, aquelas empresas que vocês viram lá. Então, o que acontecia antes com o agricultor? Ele fazia o plantio lá dele do milho e colhia uma parte das sementes, guardava aquela semente e plantava na safra seguinte. Só que isso, com as sementes transgênicas, acaba. Por quê? Elas são patenteadas pelas empresas. Então, você não pode guardar, e mesmo que você queira guardar, lembra que eu falei que elas são, o código genético é modificado? Então, ele é modificado para que as sementes sejam férteis uma única vez. Então, você planta o milho com semente transgênica, mesmo que você colher a semente e for plantar de novo a semente, ela não vai germinar, né? Isso cria o quê? Isso cria uma dependência do agricultor à empresa, né? Ele tem que comprar semente todo ano para plantar. E como vocês viram lá, são poucas empresas, então elas é que colocam o preço que elas querem, né? E aí o agricultor acaba sendo... vai à falência, né? Vai à falência porque cada vez mais a empresa quer lucro e o agricultor não pode pagar por tudo, né? Além de serem patenteadas e serem férteis uma única vez, as sementes transgênicas, elas são resistentes aos herbicidas das mesmas empresas. Então, a mesma empresa que faz a semente, vocês vão ver daqui a pouco, ela faz também o agroquímico que é necessário para você colocar naquela plantação. Então, o herbicida, né, como o próprio nome diz, é um agroquímico, um agrotóxico, que mata as ervas, né? Então, ele mata as ervas que estão em torno da planta de interesse comercial, o milho, a soja, mas ele é feito, a semente é feita para que essa planta, a soja ou o milho, não seja afetada pelo herbicida. Então, você vê que é um pacote, né? A própria empresa que faz a semente, ela faz também o agrotóxico que é necessário para aquele cultivo em larga escala, como o herbicida, por exemplo, que eu vou falar mais, vou aprofundar mais daqui a pouco. Além disso, outro problema da semente transgênica é que ela só se desenvolve, a planta só se desenvolve com altas doses de fertilizantes químicos sintéticos produzidos pelas mesmas empresas. Então, a mesma empresa que produz a semente produz o agrotóxico, né, o herbicida, e produz também o fertilizante sintético, que é aquele NPK, né, basicamente é o NPK que foi o responsável lá pela explosão no Líbano. Então, você vê que eles dominam realmente todo o setor da alimentação mundial. E um outro e último problema da semente transgênica, que eu citei aqui, né, existem outros, mas vamos resumir, é que não existem pesquisas de longo prazo para provar que essas sementes que são modificadas geneticamente não são prejudiciais à saúde humana, né? Isso é um problema, em primeiro lugar, porque quem faz a pesquisa é a própria empresa que desenvolve a semente, né? Então, é um pouco deixar a raposa tomar conta do galinheiro, né? E segundo, que essas pesquisas precisam ser de longo prazo, porque às vezes uma doença não se desenvolve com um mês, com 2 meses de alimentação transgênica, mas ela pode se desenvolver com
anos ou vários meses de alimentação. Então, aqui mais um gráfico que mostra o mercado global de sementes, dominado aqui por 3 empresas, 55% desse mercado dominado por 3 empresas. E dentre esses outros 45 também existem grandes empresas. Mas aqui já dá para a gente ter uma ideia que é muita concentração de poder na mão de poucas empresas, e a gente vai ver daqui a pouco que elas, na verdade, o interesse delas não é exatamente a alimentação nutritiva, saudável, a saúde humana, etc. Tá? Esses dados são de 2013, já estão um pouco desatualizados. Essa concentração, com certeza, aumentou de lá para cá, né? Então, a evolução do mercado mundial de sementes, aqui em Lilás, né, em Bordeaux, aqui em vinho, você vê as grandes, né, que eu citei lá, Monsanto, Syngenta, DuPont e Bayer, que já comprou a Monsanto, né? Então aumentou essa concentração. E aqui a Dow. A partir de 1996 até 2013, o que essas empresas começaram a fazer? Além de desenvolver as próprias sementes transgênicas, elas adquiriram, compraram todas essas empresas que estão em azul no mundo todo, que são empresas pequenas, médias e grandes de sementes, né? Então, elas tiraram do mercado, tiraram da competição do mercado empresas que competiam com ela, que eram concorrentes e que produziam sementes, não necessariamente transgênicas, mas produziam sementes. Então, isso é grave, né? É uma concentração de mercado que faz com que o agricultor tenha menos opção, né? Ele não consegue ter opção. Então, ele acaba tendo que ceder ao poder dos grandes conglomerados, que são essas empresas que eu estou citando, né? Bom, enfim. Um outro problema relacionado às sementes da Revolução Verde, né, foi a diminuição das variedades de hortaliças e frutas, né? Porque essas empresas, como elas começaram a querer dominar o mercado, uma das coisas que elas fizeram ao longo do tempo foi acabar com as variedades de hortaliças, né? Como vocês veem aqui, elas compraram uma infinidade de empresas de sementes. Então, esse desenho, o que ele mostra aqui? Isso é nos Estados Unidos, né? Em 1903, nós tínhamos aqui 288 variedades de beterraba, 544 variedades de repolho, 307 variedades de milho, 497 variedades de alface, 338 variedades de melão, e assim por diante, 408 variedades de tomate. Isso em 1903. 80 anos depois, 1983, de 288 variedades de beterraba, só sobraram 17. De 307 variedades de milho, só sobraram 12. E assim sucessivamente. De 497 variedades de alface, só sobraram 36. Então, o que acontece? Menos biodiversidade, menos nutrientes, menos variedade, menos concorrência, mais dificuldade do agricultor de sobreviver. Mas essa diminuição, que se chama erosão genética, ela está diretamente relacionada com a saúde humana, né? Porque a gente precisa de biodiversidade, de variedade na alimentação e não de diminuição dessas variedades, né? Isso também foi em 1983. Se vocês forem pesquisar hoje, com certeza aqui já reduziu bastante, né? Essas variedades aqui que sobraram. Mas quem é a Monsanto? Quem é a Bayer? Né? Quando você vai lá na internet e pesquisa
os donos da Monsanto, o que você encontra são bancos e fundos de investimento, né? Esses são os acionistas da Monsanto, que é uma empresa americana que surgiu em 1901, né, que atua dentro da área química. Quando você vai pesquisar a composição acionária da Bayer, né, que comprou a Monsanto, hoje é uma empresa só, você tem 500 mil acionistas, mas 67% dos acionistas são bancos, companhias de seguro e fundos de investimento. Então, a pergunta que a gente faz, que vale um ponto também, é: os bancos e fundos de investimento estão interessados em alimentos de qualidade ou no lucro, né? Aí a gente já pode, as ideias começam a ficar mais claras, né? Quais são as verdadeiras intenções desse pessoal. E aí você vai pesquisar um pouco mais, vai se aprofundar, né? Qual é o histórico de uma empresa como a Monsanto, né? Que hoje, junto com a Bayer, né? Que é para a qual ela foi vendida, é uma empresa aí que domina grande parte da alimentação mundial, né? Qual o histórico dessa empresa? Ela surgiu em 1901, né? Foi criada nos Estados Unidos, no estado de Missouri, e ela produziu na Guerra do Vietnã, né, para a Guerra do Vietnã, nos anos 60, que os Estados Unidos participou, o agente laranja, que era uma arma química, né, em que eles pulverizavam essa arma química através de aviões, e esse era o resultado da floresta tropical do Vietnã depois do agente laranja. E teve várias, eu nem coloquei muitas fotos, mas teve várias consequências para a saúde humana também, 10, 20, 30 anos depois dessa guerra do Vietnã, né? Como consequência da utilização dessa arma química agente laranja produzida pela Monsanto, né? Nessa época, anos 60, ela não estava ainda atuando no mercado agrícola, alimentar, né? Ela atuava no mercado, né, químico, né? E como a gente está vendo, ela continua atuando no mercado químico, mas agora com foco na alimentação. Outro produto da Monsanto é o DDT. DDT, para quem não sabe, é um inseticida, né? Aqui no Brasil foi muito divulgado uma bombinha, né? Que você colocava o DDT naquela bombinha e espirrava na casa para matar barata, matar inseto. E eles faziam propagandas, né, na televisão para que as pessoas utilizassem o DDT. Uma delas dizia: o DDT é bom para mim, né? Aqui está uma maçã, uma batata, uma coisa, quer dizer, mata os insetos, é bom para mim. E o DDT é seguro, né? Isso eram propagandas que eram veiculadas na televisão nos anos 70. E esse tipo de propaganda, né, para convencer as pessoas que não existia risco para a saúde humana utilizando um DDT como inseticida, né? Outros produtos da Monsanto que as pessoas não sabem, né, é o aspartame, né? O aspartame é um produto químico, né, que já existem pesquisas que demonstram que é prejudicial à saúde, e substitui o açúcar, né? E aí foram criados todos esses adoçantes alimentares. Além disso, todos os refrigerantes contêm aspartame, né? Que é proibido já em vários países por causa do seu efeito cancerígeno. Quando a gente não sabe, porque, como eu falei lá, é difícil você até achar pesquisas científicas que falam desse efeito prejudicial para a saúde humana, porque os institutos de pesquisa e as universidades estão cooptados, estão juntos nesse processo com essas grandes empresas em função do interesse econômico. As grandes empresas financiam as pesquisas, então o pesquisador não consegue pesquisar e não consegue publicar os seus resultados que vão contra esses interesses. Mas se a gente observar a natureza, a gente aprende muito, né? Então aqui é um pirulito que contém aspartame e aqui você tem formigas, né?
E as formigas gostam de açúcar, só que aqui elas estão simplesmente desviando o caminho, né? Então isso indica alguma coisa, né? A natureza é sábia. Se a formiga não está atraída por esse açúcar, é porque boa coisa não é, né? Mas um produto hoje atual que é o grande carro-chefe da Monsanto, né, Bayer Monsanto, é o Roundup, né, ou glifosato. Glifosato é o princípio ativo e Roundup é a marca comercial. Como eu falei, é um herbicida, né, que é um herbicida que ataca o mato, mas não ataca a planta que foi originada a partir da semente transgênica desenvolvida pela própria Monsanto. Então, esse é o produto hoje que é mais vendido, né, pela Monsanto e é o agroquímico agrícola que é mais vendido no mundo e no Brasil também. São 194 mil toneladas de produto Roundup ou 15 bilhões de reais por ano no Brasil, dados de 2017. Então, esse é altamente solúvel que é aplicado em todos os cultivos que a gente tem por aí, que a gente vê, inclusive prefeituras já estão usando para tirar o mato da calçada, né? Que é um absurdo. Esse produto vai para o lençol freático. Chove, ele filtra no solo e vai para a água. Essa água volta e a gente bebe, né? Então, muitas doenças aí que as doenças modernas, são efeitos desse produto, né? Que começou a ser produzido em 74 e hoje, 2017, são 194 mil toneladas, que é uma quantidade enorme, né? A gente não consegue nem imaginar o quanto isso aqui é, né? E aí o que acontece? A natureza ela resiste, né, a essas ações humanas, né? Então aqui a gente tem um estudo que foi realizado científico que mostra o desenvolvimento de espécies que resistem, começaram a surgir resistentes ao Roundup. O agricultor aplica o Roundup, uma safra, 2 safras, 3 safras, e a partir daí começa a surgir ervas, mato, que resistem a esse veneno, né? Então aqui é o mapa dos Estados Unidos, né? A gente observa que em 2002 a gente tinha uma erva resistente ao Roundup, em 2004 já passaram a 2 e assim sucessivamente, 2006, 2008, 2012, você já tem 8. Aqui é dividido por estado, né? E tem estados que já tem 8, 7, 6 ervas, plantas que resistem ao Roundup, né? A natureza vai se adaptando, né? E vai resistindo a essas ações humanas. E aí o que fizeram? Vamos voltar, erramos, vamos voltar para trás. Não, criam um produto mais forte, né? Novo Roundup mata árvore. Quer dizer, além de matar o capim, matar a erva, é um produto altamente concentrado que é capaz de matar uma árvore. Agora você imagina uma árvore, né? Imagina um produto que você espirra na árvore e ela morre, né? Você acha que esse produto é saudável, é bom? Acha que esse produto pode ser aplicado no milho, na soja, na batata, no tomate, no morango e a gente comer depois? É meio difícil de imaginar isso, né? Bom, a Revolução Verde continua avançando a todo vapor, né? Em fevereiro de 2017, a Bayer comprou a Monsanto por 381 bilhões de reais, né? Então, uma empresa se juntando com a outra, aumentando o seu poder dentro do setor agrícola, né? Aí, quando você vai pesquisar o que a Bayer faz, ela, além de produtos agrícolas, ela é a segunda maior indústria farmacêutica do mundo. E ela produz medicamentos altamente lucrativos para o quê? Câncer. Câncer no fígado, câncer na próstata, câncer no estômago, câncer no colo, câncer renal, câncer na tireoide, né? Então, a gente fica assim,
com uma pulguinha atrás da orelha, né? Será que esses produtos, esses agroquímicos, esses agrotóxicos que estão completamente difundidos nos nossos alimentos, na nossa água, até no leite materno já foi encontrado o Roundup. Será que eles são saudáveis para a gente ingerir ou será que eles são responsáveis por essas doenças? E a Bayer quis justamente com essa aquisição da Monsanto causar o problema para depois apresentar a solução, né? Isso é um bom tema de pesquisa, né? E aí a gente vai para a pesquisa científica. Alguns pesquisadores de alguns institutos, de algumas universidades, conseguem romper essa barreira, essa cooptação, né? Essa pressão dessas grandes empresas e conseguem fazer pesquisas e publicar pesquisas que mostram os efeitos nocivos desses produtos, né? Então, aqui a pesquisadora Karen Friedrich, da Universidade Federal do Estado do Rio, Unirio, fez uma pesquisa e publicou os estudos epidemiológicos que apontam a relação entre o uso e o consumo de agrotóxicos e o câncer. E um outro pesquisador, Seralini, em 2012, na Universidade de Caen, na França, fez pesquisas alimentando ratos com milho transgênico. Só que ele mudou o protocolo. Ao invés dele alimentar o rato por 1 ou 2 ou 3 semanas, que era o protocolo que normalmente as pesquisas fazem para demonstrar que os transgênicos não fazem mal à saúde, ele alimentou os ratos com milho por vários meses. E esse é o resultado aqui dos ratos, os tumores, né, que os ratos desenvolveram ao serem alimentados com milho transgênico, né? E aí ele conseguiu publicar essa pesquisa científica em revista científica, só que, como eu falei lá atrás, não sei se vocês lembram, o mercado editorial de publicações de revistas científicas também é controlado pelas grandes empresas. Despublicaram essa pesquisa dele, alegando que ele não poderia ter feito a pesquisa alimentando os ratos por vários meses, né? Então, é um absurdo, né? Porque nós nos alimentamos por vários anos de transgênicos. E por que os ratos não podem se alimentar para provar que os produtos fazem mal, né? E aí a pergunta que vem, nós comemos alimentos transgênicos? Porque é uma coisa assim, é um silêncio, né? Ninguém fala sobre isso. Então, será que nós comemos alimentos transgênicos? O milho, por exemplo, hoje mais de 80%, mais de 90% do milho brasileiro é transgênico, né? Começou em 2005, que o governo aprovou o plantio de transgênico e a comercialização de transgênico, e depois disso os transgênicos tomaram conta. Então não é só espiga de milho cozida não, que por sinal é muito gostoso, né? Mas não é só dessa forma que a gente come milho transgênico. A gente come milho no óleo de cozinha, no fubá, nos flocos de milho, no amido que é um ingrediente da indústria alimentícia, na glucose de milho, que entra na fabricação de bolos, de salgadinhos, de biscoitos, de pães, etc. Então, come transgênico sem saber, né? A soja também, hoje, mais de 80% da soja brasileira é transgênica, ou mais, tá? Estou dando um número aqui, com certeza está aí acima de 70%, 80%. E a soja, mas eu não como soja. A tua mãe cozinha com óleo de soja, então você come soja transgênica, né? Além de outros produtos, né, como sucos, leite de soja, ADs, soy milk e etc. Eu não como transgênico. Você come carne? Se você come carne, você come transgênico. Porque 79% da soja e do milho vão para a ração animal. Ração de vaca, ração de frango e ração de porco. Então, o porco se alimenta, a vaca se alimenta da ração transgênica, você também come
a carne, você está comendo o alimento transgênico que está nessa carne, né? Mamão papaya. Agora eu vou mostrar alguns produtos que em alguns países já é transgênico e eu não tenho dado se no Brasil já entrou ou não, porque eles introduzem isso de uma maneira clandestina, tá? Praticamente clandestino, e mesmo sem autorização eles trazem as sementes e plantam, então a gente nunca sabe se o mamão papaya no Brasil é transgênico ou não. Eu acredito que seja, né? Mas eu evito até comer o mamão papaya, eu prefiro outras variedades de mamão para não correr esse risco, né? Mas nos Estados Unidos, com certeza, o mamão já é transgênico. Salmão. Salmão também é um produto, existe salmão nos rios do Alasca, mas existe salmão de cativeiro e ele já foi modificado geneticamente, então a gente nunca sabe se o salmão que a gente está comendo é transgênico ou não. Para não correr o risco, é melhor não comer. E aí fizeram uma pesquisa também, porque a soja e o milho, né, uma grande parte desses produtos são para a produção de ingredientes para alimentos. Então, alguns exemplos de ingredientes que entram nas preparações à base de carnes embaladas, embutidos, mortadela, presuntos, etc. Né? Proteína de soja, amido de milho, farinha de milho, óleo de milho, xarope de milho, molho de soja, sorvetes, né? Tudo isso leva esses ingredientes, né, dextrose de milho, substituem açúcares, substituem emulsificantes para dar liga, para dar elasticidade ao produto. Então, a gente come, na verdade, muito produto transgênico sem saber, né? E aqui também alguns exemplos, né? Não são só esses, mas só para ilustrar, de produtos processados que levam todos esses ingredientes, né, que eu coloquei aqui e muitos outros mais à base de milho transgênico e à base de soja transgênica. Pães, bolos, biscoitos industriais, sorvetes, refrigerantes, etc. Feijão. A Embrapa, alguns anos atrás, eu li que ela estava desenvolvendo um feijão transgênico, né? Não sei também se isso já foi para o mercado, já foi colocado no mercado ou não. Mas a gente tem que sempre tomar cuidado e preferir aquele pequeno agricultor que com certeza ainda não teve acesso a essa semente transgênica, se é que ela já está no mercado, né? Aí, mais uma pergunta. Eu, se fosse a professora Idelma, eu daria 1 ponto para quem responder essa pergunta certa. Qual dos dois é o agricultor? Valendo! Bom, aqui é uma pergunta, né? Não é seguro para respirar, mas é seguro para comer. Por que ao aplicar o agrotóxico, esse técnico tem que, né, vestir essa proteção? Parece até que está se protegendo do coronavírus, né? Por quê? Será que esse produto é saudável? Ele não pode ter contato com esse produto e depois a gente vai comer essa verdura, essa hortaliça que foi produzida com esse agroquímico? Mais uma foto da pulverização, né, de agroquímicos para matar as doenças das plantações. Então, os agrotóxicos no Brasil, o maior consumidor do mundo, o Brasil, tá? Cada brasileiro consome em torno de 5,2 litros de agrotóxicos por ano, por pessoa. Isso é dados de Bombard 2017. Lembra que eu falei que os políticos e os partidos estavam fazendo parte desse jogo? Então, aqui o que a gente vê? Uma propaganda política oferecendo fertilizante grátis na época da eleição. Quer dizer, esse cara, que é um político, ele recebeu esse fertilizante de quem? Depois que ele foi eleito, ele vai ter que fazer leis e regulamentações para beneficiar essa indústria que forneceu esse fertilizante grátis, nada mais do que em troca de voto, né? Lembra que eu falei aqui, voltando ao esqueminha lá, políticos e sistema político partidário, leis e certificações. Faz parte de todo o esquema da Revolução Verde, comandada pelo grande sistema financeiro internacional.
Outro anúncio no interior do Brasil, a Bayer, né, que vocês já conhecem um pouco mais agora, em apoio à agricultura familiar autossustentável. Tem algum problema nesse outdoor, né? Como a Bayer pode ser autossustentável depois de tudo, de todas essas informações, né? Então, a realidade é que a Revolução Verde, 70 anos depois, não resolveu o problema que ela se propunha a resolver, porque hoje nós temos de 800 a 900 milhões de pessoas que vivem na insegurança alimentar e nutricional, dados da FAO de 2019. Isso quer dizer o quê? Fome. Né? Essas pessoas, 800 a 900 milhões de pessoas no mundo, não têm o suficiente para comer a cada dia, sendo que 70% delas são mulheres e meninas, né? Crianças do sexo feminino e mulheres, atacando, então, majoritariamente a mulher. Então, é isso. Eu acho que o propósito da Revolução Verde, apesar de todos os danos, de todos os problemas que ela causa, não foi cumprido, né? Que era acabar com a fome no mundo. Aí vocês falam, tudo bem, Lúcio, beleza, muito lindo, muito maravilhoso, mas os orgânicos são feios, são pequenos, são caros, são difíceis de produzir. E eu falo que não, tá? Isso é um mito que é espalhado justamente por essa indústria que tem interesse econômico em que os orgânicos não avancem, né? Os orgânicos de verdade, eles são bonitos, são nutritivos, são mais saborosos, porque têm mais nutrientes. Lembra dos 40 nutrientes que a gente precisa? É isso que dá o sabor, que dá a doçura, que dá a textura do alimento. São mais baratos de produzir. Por que são mais baratos de produzir? Porque você não compra todos esses produtos químicos que são cotados em dólar, que estão na mão das grandes empresas. Então, o orgânico, ele é mais barato de produzir. Tá? Não que ele seja mais barato na venda, mas ele é mais barato para produzir. São mais saudáveis, claro, e não prejudicam a saúde do agricultor e preservam o meio ambiente. Então, aqui, para provar isso que eu estou dizendo, aqui está em inglês, mas é um comparativo dos alimentos convencionais, né, com agrotóxicos, e dos alimentos orgânicos. E cada pétala dessa quer dizer uma coisa positiva. A colheita, a qualidade nutricional, a minimização de resíduos de pesticidas, a redução da exposição do agricultor a pesticidas, o emprego de agricultores, o custo total, essa pétala aqui, o custo total, a lucratividade, a minimização da poluição da água, a biodiversidade, a qualidade do solo. Então, todos esses itens são itens positivos. Então, vocês percebem que a pétala, né, a mandala aqui no convencional, é menos desenvolvido, aqui no orgânico é mais desenvolvido. Quer dizer, numa maneira geral, o orgânico é mais positivo em todos esses aspectos do que o convencional. Então, alguns exemplos de alimentos orgânicos. Esse é uma alface orgânica em Minas Gerais. Ela é pequena, ela é feia, ela é doente, né? Muito vistosa, até por sinal, né? Outra horta orgânica com biodiversidade, que pimentão orgânico, berinjela orgânica, tem algum problema nesse pimentão? Ele é feio, ele tem doença, ele é pequeno? Não, muito pelo contrário. Batata orgânica com custo 40% menor do que a convencional. Beterraba orgânica, olha o tamanho da beterraba. Quer dizer, não tem, isso é um mito, né, que o orgânico tem que ser pequeno, mas isso depende muito do agricultor também, né? O agricultor tem que colocar energia no solo, tem que colocar adubo no solo orgânico para que ele tenha essa resposta da natureza, né? Não é achar é orgânico, não preciso colocar nada. Não, tem que colocar, porque a gente está retirando a colheita, a gente está exportando nutrientes, então você tem que colocar nutriente no solo. Então, às vezes, o agricultor orgânico não é bom o bastante, mas ele pode desenvolver cultivos muito melhores, né,
como diz essas duas mandalas, muito melhores do que o convencional. Beterraba, alface orgânica, com 400 gramas. Então, importante a gente entender esse mito, né? E não acreditar nesse mito que o orgânico é feio, é ruim, é caro, é pequeno. Não é verdade, tá? Então é isso, gente. Basicamente, eu queria agradecer a oportunidade mais uma vez. Aqui estão os meus contatos, tá? E meu WhatsApp. Quem quiser depois passar um e-mail com alguma dúvida, alguma indagação, estou à disposição aí. Muito obrigado. Nós que agradecemos aí, Lúcio. Nossa, quanta informação. Foi, Rafael? Oi? Passou do tempo? Não, tá dentro do tempo, tá dentro do tempo. Inclusive, assim, eu estava até conversando aqui no particular com alguns professores que estão, inclusive, aqui na... Lúcio, eu vou pedir só para você interromper o compartilhamento, só para a gente... Tá. Para ver a carinha, para ver a carinha dos meninos. Se você passar na tela, deixa eu... Aí, você conseguiu agora. O que acontece é o seguinte, Lúcio, a gente estava conversando aqui entre os professores aqui, no particular, muita informação bacana, muita informação interessante, assim, para a gente, até porque a gente não tinha conhecimento com relação com tanta profundidade, o que está por trás de toda essa propaganda do agropop, do alimento ali com mais suculento, mais resistente, que fornece mais nutrientes. Então, assim, a gente tem a professora Idelma, que ela é assim, ela é a nossa garota propaganda dos alimentos orgânicos, assim. Ela é a nossa cargo-chefe dos alimentos orgânicos, assim. E aí, Lúcio, eu vou abrir o espaço agora para as perguntas, e a gente tem até 12h15 para esse momento nosso aqui, tá? Alguns alunos já tinham pedido levantado a mão para fazer a pergunta, e a primeira foi a Mariana Nayara. Aí, Mariana, se você puder ligar o seu áudio para fazer a pergunta, seria interessante, tá bom? Tá me ouvindo? Sim, estamos. Então, Lúcio, eu queria saber sobre a água verde. Muitos dizem que ela tem nitrogênio. E eu conheço também muita gente que colocam nas plantas em casa. Eu queria saber se é legal, porque eu quero me formar em engenharia agronômica, então eu escuto muita coisa sobre a água verde. Então, eu queria te perguntar, a água verde é para fortalecer as plantas ou pode acontecer algum dano? Mariana, eu não conheço água verde, agroverde, não conheço esse. É um produto? O que é? É uma água onde você rega suas próprias plantas, alguma coisa assim. O que acontece, Mariana? De uma maneira geral, para tentar responder a tua pergunta, com o desenvolvimento do mercado orgânico, as próprias indústrias que produzem os agroquímicos, os agrotóxicos, elas começaram a entrar também nesse mercado. É uma coisa que eu não falei, mas que é uma coisa que é uma realidade. Então, elas começaram a lançar também produtos direcionados ao mercado orgânico. E eu acho, assim, pessoalmente, que o agricultor, sempre que ele puder, ele tem que evitar esse tipo de produto, porque você vai continuar na mesma dependência das indústrias, porque tudo você pode desenvolver no teu próprio sítio, no teu própria fazenda, você pode desenvolver a compostagem, a adubação verde, o esterco, a fixação biológica do nitrogênio, tudo isso você pode desenvolver na propriedade com o tempo, claro que não é assim do dia para a noite, porque é nisso que a indústria ela se dá bem, né? Porque ela propõe um pacote, uma solução rápida. Como a gente está num mundo acelerado, o agricultor não quer ter tempo, perder tempo, investir na propriedade para desenvolver os próprios adubos fermentados, os próprios biofertilizantes. Mas ele pode. E a partir do momento que ele toma essa decisão e desenvolve, ele vai ser muito mais autônomo, independente, autossuficiente, não vai depender de dinheiro para comprar produtos da indústria, entendeu? Entendi. Obrigado, Mariana. Carlos Eduardo, você levantou a mão aí, você quer fazer alguma pergunta? Sim, eu queria saber, assim, primeiramente, bom dia, né, para todos que estão aqui.
Bom dia ainda, né? 11h46. Bom dia. Você falou que as empresas, assim, essas empresas grandes, não as empresas, né, mas os agricultores que compram esses tipos de sementes transgênicas, eles são meio que obrigados a usar esses certos tipos de remédios que fazem mal à nossa saúde, como o Roundup, que você falou, né? Aí eu queria saber como os agricultores que prezam a plantação orgânica, assim, alimentos mais saudáveis, faz esse combate a pragas, com quais, tipo assim, tem um controle, como ocorre esse controle para não deixar a praga chegar até o alimento? Muito boa pergunta. Então, tem vários processos da agricultura orgânica, né? Em relação ao herbicida Roundup, que basicamente o que ele faz é matar as ervas, matar o capim que compete com o cultivo, é capinar na enxada. Uma outra solução é fazer uma cobertura do solo. Ele tem uma área de capim, que ele corta esse capim, pica esse capim e ele coloca como um tapete em volta da plantação dele. Quer dizer, a partir do momento que você evita que a luz do sol chegue, o capim não cresce. Então, você colocou o que chama de cobertura vegetal. Então, você diminui a incidência do capim. Se você não fizer isso, você tem que né, capinar. Outra questão é em relação às doenças. Ana Maria Primavesi, que é a grande mestre da agricultura orgânica, ela fala que as doenças, todas as doenças estão relacionadas, os insetos, os fungos, as bactérias, estão relacionadas com o desequilíbrio da planta. Se a planta estiver equilibrada, você não tem a doença. Ou até você tem a doença, mas aquilo não se transforma numa praga. Então, quanto mais você investe no solo, quanto mais você fertiliza organicamente o solo, quanto mais você põe matéria orgânica no solo, mais ele vai ser rico, mais ele vai ser vivo e a planta vai ser equilibrada. Só para você ter certeza do que a gente está falando, vai numa floresta. Você entra na floresta, você não vê doença, você não vê praga. Por quê? Porque tem biodiversidade, o solo é rico, a planta está equilibrada, então você tem que tentar reproduzir esse mesmo ambiente no cultivo que você tem, né? E aí você não vai ter problema, ou você vai ter mínimos problemas, e aí você tem também as caudas orgânicas que são permitidas na agricultura orgânica, que você pode fazer para combater eventualmente alguma doença que você tenha. Posso falar, puxar aí uma conversa sobre esse assunto que o Lúcio está comentando, sobre a curiosidade do Carlos. Carlos e Lúcio também, na verdade, assim, quando a gente fala da agricultura orgânica hoje, né, observa que ela é muito taxada como um conhecimento obsoleto, um conhecimento inválido, né, principalmente para quem pratica agricultura orgânica. E isso precisa ser mudado, esse paradigma aí precisa ser revisto na cabeça dos meninos. Eu acho que essa conversa é uma conversa que vai fazer muita gente refletir sobre o que come, sobre a origem, né, do alimento que chega até a nossa mesa. Existe, para os meninos aí depois pesquisar, dar uma olhadinha, existe uma vertente hoje chamada de sintropia, né? A sintropia do Ernest, que foi o idealizador dessa visão, né, de contato com a natureza. Sintropia, permacultura, depois vocês dão uma olhada nisso aí. Porque, na verdade, assim, é igual o Lúcio estava falando, observa a natureza. Como é que a natureza funciona, né? Se você vai lá na floresta, você vai observar que o solo está coberto. E aí a gente aqui, por questão de higiene, a gente quer varrer tudo, deixar tudo limpinho, organizado. E é nesse momento que eu também estou abrindo espaço, né, para os agentes que vão, de alguma forma, causar um desequilíbrio no meu ambiente, né? Carlos, para efeito de informação, se você tem interesse, né, tanto em seguir a área como começar a fazer plantios na sua casa, existem aí um monte de plantas que você pode utilizar que elas são fungicidas, né, que elas impedem a chegada de agentes invasores no seu plantio e de forma natural, né? Então, assim, é algo que precisa ser discutido, que precisa ser trazido à luz, que precisa ser conversado, para retirar principalmente essa ideia de quem planta é o agricultor, aquele sem conhecimento lá da fazenda, né? E nós aqui estamos aqui somente para receber.
Eu acho que passou da hora de tornar ativo no processo, de ser os agentes, né, que se preocupa constantemente. O que está chegando na minha casa? Né? O que eu vou oferecer para o meu filho? O que eu vou oferecer para a minha família? É fato. Enquanto você estava falando, Lúcio, eu fiquei aqui impactada. Né? Eu acho que eu tinha uma noção muito rasa. Eu já tento fazer esse processo em casa de produzir o máximo que dá, mas eu tinha uma noção muito rasa, certo? Até quase romântica da coisa, né? Então, quando você vem trazer desse histórico para nós, eu tenho certeza que a partir de agora, mais ainda eu quero mudar e mais ainda eu quero falar sobre isso, eu quero conversar sobre isso. E eu espero que vocês também tenham essa ideia de alunos aí, tenham essa ideia de sempre que puder, conversa com as pessoas, né? Mostra para elas como é tão simples. Porque não é complicado, pelo contrário, é simples demais e no mínimo, é empolgante você ver o tomate produzindo lá 10 passos da sua cozinha, o alface. São coisas tão simples de ser feito, por que nós não fazemos? O morango, né, Idelma, que você posta ali, ó, mostrando pra gente o morango lá da sua casa. O morango, se eu não me engano, eu não sei se é o morango ou o pimentão, que é o campeão de agrotóxico aqui no Brasil, né? É verdade, os dois. Então, a gente precisa repensar nossas práticas. Oi, Delma. A Nayá, ela quer fazer uma pergunta. Só lembrando do nosso prazo, tá? A gente tem aí mais um espaço para 2 ou 3 perguntas, então a Nayá vai fazer mais uma, tá? E aí, após a pergunta da Nayá, quem quiser fazer mais uma, fique à vontade. Aí a Delma faz o encerramento, tá certo? E lembrando que vai ficar gravado esse nosso encontro aqui, que para mim, assim, foi de um aprendizado imenso, assim. Como a Idelma disse, a gente tem um conhecimento muito raso. Inclusive, os meninos do 3º ano fizeram uma pesquisa sobre alimentos transgênicos e eu acho que essa foi uma aula, na verdade, né? Essa aula hoje veio acrescentar ao que nós falaríamos posteriormente. Nayá, com você a pergunta. Eu já quero fazer as considerações também, já para não ter que ocupar mais tempo. Agradecer imensamente a contribuição do Lúcio e parabenizar a professora Idelma Rafael por esse desafio tão necessário, porque aqui nós estamos numa equipe muito comprometida de passar conhecimento, informações, colaborar ao máximo, né, com nossos alunos. Eu tenho certeza que esse dia de hoje, Lúcio, vai ter muitos desdobramentos, né? Lúcio, nós já temos esse interesse, eu me identifico muito com essa temática também. 20 anos atrás, eu participei de uma exposição de sementes originais. Nunca vi coisa mais fantástica na minha vida. Eu comecei a despertar por conta disso. Como assim? Sementes originais? Por que tem que ser uma espécie de uma exposição como se fosse um museu? Aí, de lá para cá, essas reflexões me vieram, né? Quando eu vi vários tipos, por exemplo, de grãos de café, e quais os que ficam no Brasil e quais são exportados, né? Então, assim, são inúmeros debates para fazer. De lá para cá, nós vimos que nessa atual gestão do Brasil, governamental, ou, né, no atual governo presidencial, é inúmero o crescimento de liberação de agrotóxicos. A questão ambiental é uma questão hoje que o mundo volta para o Brasil por conta da falta de investimento, da falta de políticas de preservação ambiental, da situação que nós temos, dos vários e inúmeros acidentes ocorridos no Brasil em relação ao descaso com o meio ambiente. O momento em que o mundo clama pela vida, pela preservação do nosso planeta como vida. Nós somos a própria Terra. A Terra é vida porque nós estamos junto com ela, fazendo parte como um ser de interação plena, né? Então, eu queria dizer o seguinte, toda essa exposição sua, do ponto de vista da discussão política, ela é bem clara. O domínio do que acontece no mundo, ela é um domínio mesmo capitalista, ou seja, define o que o Brasil quer plantar esse ano, precisa plantar. Por quê? Por causa do interesse econômico. Então, eu queria dizer para os nossos alunos que tudo isso tem a ver com o compromisso de cada aluno em enxergar o mundo, em enxergar suas atitudes, em enxergar minimamente suas posturas, desde
pensar o que eu estou comendo, de onde é que vem, o que é que eu compro no supermercado. Eu vejo que se lá tem um T de transgênico, porque foi pelo menos isso foi colocado e aprovado, que tem que ter o selo de que aquele alimento é transgênico. Você tem esse cuidado? Você seleciona seus alimentos? A partir de agora, tudo isso pode ser uma contribuição individual de cada um. Outra contribuição. Como eu estou contribuindo pessoalmente para a escolha dos meus representantes que têm compromisso com a vida, com cuidado com o meio ambiente, com um projeto de agricultura que tem sustentabilidade, que tem uma economia solidária, ou seja, e como eu, como ser humano, convivo com essa realidade, quais são as minhas pequenas atitudes em casa, na rua, na escola, o meu cuidado com o meio ambiente, com a água, enfim, tudo aquilo que eu posso fazer para tornar esse mundo mais vivo, né, e preservado. Ou seja, está nas nossas mãos. A informação é o primeiro passo. Você deixou para nós não um desânimo de pensar assim, por onde nós vamos correr? Se as grandes multinacionais determinam tudo e correlacionam, desde o plantio até a produção do agrotóxico ou do fertilizante e, enfim, o remédio que vai curar a doença que vai ser causada por tudo isso, por toda essa cadeia planejada. É muito pesado, mas nós podemos fazer e há saídas. Então, pensar na agricultura familiar, na produção de alimentos orgânicos, nós temos vivência na escola, nas nossas casas, com hortaliças familiares que nós estamos, né, acompanhando, e podemos fazer. O que eu queria que você colocasse mais pequenas atitudes que podem mudar o mundo e essa realidade. Há esperança e, com certeza, nós podemos salvar nosso planeta, nossa terra e nossa vida. Obrigada muitíssimo por todos vocês, por essa oportunidade. Obrigado, Nayá. Vai lá, Lúcio, com você. Que pequenas atitudes podemos aí dar dicas para os alunos? A fala da Nayá é perfeita, né? Eu acho que cada um é responsável para Mas eu quero falar, tá, Rafael? Mudar o seu Pode estilo, abrir, João Pedro. mudar suas atitudes, mudar a consciência, né? O objetivo dessa exposição não foi que causar depressão, né? Apesar da realidade. Essa é a realidade. A gente tem que ter consciência da realidade para, a partir daí, mudar e tomar atitudes e melhorar, né? E um fato só que eu gostaria de chamar a atenção, que eu acabei não colocando, é que a Revolução Verde começou há 70 anos atrás e ela passou todos os governos. E ela se propunha, por que tem que ser feito tudo isso que nós estamos fazendo? Porque não vai ter alimento suficiente para alimentar o mundo daqui a 50 anos. E o que a gente vê hoje é que tem alimento, existem cálculos que mostram que tem 1,5 mais alimentos do que seria necessário para alimentar o mundo, mas o que existe é uma concentração dos estoques de alimentos na mão dos grandes, né, produtores, dos grandes distribuidores, das grandes indústrias. Então, a solução, de uma maneira global, passa pela atitude individual, mas passa também por uma coisa que virou um mito no Brasil e que a gente não conseguiu fazer e, de repente, não vai conseguir fazer, infelizmente, que se chama reforma agrária. Enquanto a produção de alimentos for por latifúndios, né, que o cara quer produzir soja, milhares de hectares de soja para exportar, para ganhar dinheiro, não vai resolver. Quando você tiver pequenos sítios de 1, 2, 5, 10 hectares na mão de pequenos agricultores que vão alimentar primeiro a sua família e depois vender o excedente e gerar renda com isso, aí você começa a se aproximar da solução. Mas, infelizmente, o Brasil perdeu esse momento histórico da reforma agrária, né? Porque agora, até pelo que a Nayá falou, a gente vê em que ponto a gente chegou em nível de governo, né? de sistema político. Então, é um pouco difícil, já que a gente não fez isso lá atrás, a gente conseguir reverter essa situação. Mas a gente tem que ter esperança, né? E até a esperança de se mudar o sistema político partidário por um sistema mais democrático, em que as pessoas próprias possam se reunir
e decidir o que elas querem, né? Se elas querem saúde, educação, alimentação de qualidade, ou se elas querem continuar nesse modelo que a gente vem vendo por aí, né? É isso. Lúcio, obrigado pela resposta. Yara, eu vou abrir espaço para a Yara perguntar agora, só lembrando que nós temos um prazo aí de 13 minutos e eu e a Idelma, 13? a gente está... 13. Eu e a Idelma, a gente está viabilizando posteriormente uma discussão que vai ser desmembramento dessa, Lúcio. Inclusive, se você quiser participar depois também, a gente vai te enviar o convite. Que são essas dicas, né, Idelma, de como fazer isso em casa, né? Aí a Idelma e eu estamos pensando nisso e a gente vai organizar e divulgar depois. Yara, vou abrir espaço para você, lembrando que nós temos aí mais 13 minutos, tá bom? Tá. Obrigada. Obrigada, Lúcio, pela sua brilhante, maravilhosa aula. Eu estou emocionada, mas entenda-me, eu sou muito voltada a essas questões do naturalismo, da merenda escolar. Trabalhei 9 anos na merenda escolar e eu sou pautada a produtos naturais. Isso desde criança mesmo. Nós fomos criadas assim, em casa e na casa da mamãe tem um espaço muito grande, ela fazia horta ali. Então, todo o alimento que nós comíamos, verdura, moranguinho, couve, alface, tudo era produzido ali na horta dela, com água mesmo, assim, natural, com regador. Então, muito, muito tranquilo. E nós éramos saudáveis. Nós não tínhamos precisão de estar comprando aqueles alimentos. Então, esta fala sua me levou à minha memória de quando eu era criança e também do meu trabalho que eu executei durante 9 anos e eu gosto muito de falar sobre alimentação natural. Eu tenho isso na minha vida, eu gosto de comer sempre alimentos naturais. E quando eu vejo você fazer essa exposição tão perfeita, como você falou aí, dos agrotóxicos e das empresas que têm essa grande ambição, porque, infelizmente, nós sabemos disso, que o que destrói o mundo é essa ambição, é o poder de destruir, como está sendo destruído. E durante a merenda escolar, quando eu trabalhei, eu pegava alunos assim. Foi até motivo, na época, de ter sido uma repercussão nacional com relação a isso. Eu pegava os alunos que tinham dificuldades, deficiência alimentar, de alguns produtos, ou seja, de alguns alimentos. Uns não podiam comer leite, o outro não podia comer farinha de trigo. Então, você sabe que quem tem algumas certas doenças não pode alimentar de certos produtos. Então, eu fazia aquela diferenciação. E nós tínhamos na escola, no Jardim Europa, nós tínhamos uma horta escolar muito boa, tudo produzido ali, de alimentos, a cenoura, batata doce. Então, eu fazia isso para os alunos. E assim, quando eu vejo que esses alunos, crianças, jovens, tinham problema alimentar, é do agrotóxico. Gente, isso me emociona de verdade. Quando eu ver que aquelas crianças não podiam alimentar por causa do agrotóxico, isso me dava uma exaustão. Então, o que eu fazia? Eu era uma bomba junto com os alunos. Fazíamos mesmo, plantava a horta para que aqueles alunos pudessem comer aqueles alimentos sem produtos, sem agrotóxicos. E eu também, eu vou ter que fechar um pouco aqui, gente. E quando eu trabalho com pessoas excluídas financeiramente, então a gente vê muito isso, a gente visita pessoas com problema por causa de alimentação. Então eu penso assim, até onde vai, né, esse poder financeiro que as pessoas matam, que as pessoas produzem câncer na outra por causa dos alimentos. Então isso realmente mexe comigo. E as crianças que estão em fase de transição, de conhecimento, de aprendizagem, ela vai passar por isso. Então, isso me dói muito, mas não é a sua exposição. Eu amei o seu trabalho, estou apaixonada. Mas, assim, eu vejo o tanto que a ambição faz destruição em crianças, em pessoas. Então, isso é muito ruim, né, para a nossa sociedade. E os meninos, os alunos que estão, sabem que a escola é um pool de conhecimentos para a vida saudável. Eles sabem que nós temos esse compromisso aí no Tancredo Neves. Então, que nós possamos, então, agora, falando com a equipe da escola, né, que está à frente, com relação à horta escolar, a horta dentro de casa,
que produza uma cebolinha, um pé de alface, vai jogar aquelas vasilhames fora, então aproveita e plantem ali, para que temos um equilíbrio do nosso corpo, porque infelizmente isso acontece. A Nayá colocou, a exposição da Nayá foi muito boa também quando ela fala na questão dos políticos que nós estamos, né, nós temos, e esse ano é um ano político, nós temos que ver isso, quem são esses que fomentam esse mercado, né, quem são as pessoas que assinam embaixo desses papéis aí, nesses papéis para trazer esses agrotóxicos para o nosso país. Então isso é muito ruim, assim, é inaceitável. E a nossa vida está nas mãos das pessoas, dos jovens que estão vindo. Nós estamos contribuindo, nós vamos atrás, porque eu também sou, vou dizer para você, uma pesquisadora e ativista com relação a isso. A gente tem enfrentamentos com relação a isso, a agrotóxico, mas não é fácil. Então, assim, eu quero, já resumindo, eu quero te parabenizar, que eu amei. Eu não sou aluna da escola, né? A gente trabalha aí, eu não sou aluna, mas eu amei de verdade. E você, assim, agora a sua discípula, e vou te seguir agora onde você estiver, porque já passei aqui, printei e passei para algumas pessoas que têm problema com relação aos transgênicos. Então, parabéns, eu agradeço imensamente você e a equipe que o convidou, tá? Aos professores que convidou você. E assim, desculpe, gente, da emoção, mas realmente me fez pensar em tudo aquilo que eu passei com alguns alunos e que a gente ainda passa com algumas pessoas que estão hospitalizadas por causa da alimentação. Tá? Eu agradeço você imensamente. Bom, para deixar a Yara feliz, já está agendado, viu, Rafael? Você disse que a gente estava dando uma olhadinha, mas já está agendado para a próxima sexta-feira que vem. A Natália Machado, ela é doutora em ecologia e ela vai vir falando para nós sobre plantios, hortas urbanas, alimentação em cidade, né? Ela tem um trabalho incrível e vai trazer para nós assim algumas dicas de como é que nós podemos fazer essas pequenas mudanças na nossa casa. Lúcio, eu penso que você deve deixar o seu contato aí das redes sociais, como é que o pessoal vai te encontrar, porque igual a Yara falou, nós nos tornamos, eu particularmente sou fã. Vai ter um monte de alunos seguindo aí, Delma. Hã? Vai ter um monte de aluno agora lá no Facebook dele. Vai, com certeza. Então, você precisa deixar seu contato. E, de antemão, agradecida. Essa é a palavra. Totalmente agradecida. Você abraçou uma causa que você não conhecia, um pessoal que você não conhecia. E, quando eu entrei em contato com você, você se dispôs de uma forma muito nobre, tá? Muito obrigada mesmo por se dispor, por dedicar um tempo para estar aqui conosco. Eu que agradeço mais uma vez, né? Tem alguns alunos aí que estão dizendo que ainda tem dúvidas. Então, meu contato nas redes sociais é Lúcio Lambert, né? Como meu nome, você vai encontrar, é só solicitar lá a amizade. E no YouTube também tem um canal Lúcio Lambert, tudo junto. E meu e-mail é lucio@vetiver.com.br e meu WhatsApp é 21 98644 7000. Só queria falar um pouquinho do que a Yara falou, tá? Também me emociono muito com esse assunto, Yara. Estamos juntos aí nessa luta. Um dado que é pesquisa científica também, que a formação das atividades cognitivas do cérebro humano, eles se fazem nos primeiros anos de vida, né? Então, como você não tem os nutrientes lá, os 40 nutrientes que são necessários, muitas das deficiências, não só as doenças, que são um mal silencioso, né? Porque você não come hoje para ficar doente amanhã, a doença vai aparecer 5, 10, 20, 30 anos depois, né? Vai passar de geração em geração. Mas, independente disso, as propriedades cognitivas das crianças são infinitamente, né, prejudicadas com todo esse processo de deficiência da alimentação, envenenamento da alimentação. Em relação a plantar o próprio alimento, eu acho que essa deve ser a meta, deve ser o objetivo final, mas enquanto isso não for possível, você plantar um vasinho, ter uma horta na escola, ter um sítio para produzir algum alimento, faça o seguinte: visite os produtores orgânicos,
né? Identifique os produtores orgânicos. Final de semana você não tem nada para fazer, vai lá, pega um ônibus, pega o carro, pega a bicicleta, vai visitar ele, porque isso é um apoio, né? Compra um pé de alface, compra um pouco de tomate, compra uma laranja, porque isso faz com que ele se sinta motivado. Você está vendo aonde é produzido o teu próprio alimento e você se inspira para um dia você plantar também o teu próprio alimento, né? Então tem essa etapa, né? Às vezes não dá para começar a plantar agora, mas aproveite para começar a visitar os agricultores orgânicos e conheça como é produzido o alimento, né? Então, nós estamos partindo aí para o encerramento desse nosso encontro, desse nosso bate-papo. Eu quero agradecer aqui, em nome do Colégio Tancredo de Almeida Neves, o Lúcio, tá? Obrigado, Lúcio, pela sua disposição. Quero agradecer também a Idelma pela parceria e pela disposição também no convite, em chamar para conversar. A gente teve algumas reuniões antes desse encontro. Agradecer a coordenação que apoiou aí, que deu a sugestão também desse nosso encontro aí do bate-papo, aos professores que participaram, as coordenadoras do turno vespertino, a Luciana, que está aí, a Cleusa do noturno, tá? Aos professores que estão, inclusive, ainda, o Benai, a Elisângela, Via Yara. Quero agradecer também, em especial, aos alunos, porque, assim, se não fosse por vocês, nós não faríamos isso aqui. Isso aqui, para a gente, não seria tão interessante se não fosse a participação de vocês. E eu quero agradecer ainda mais, além dos alunos do matutino, eu não vi se tem aluno do noturno aqui também, mas também eu quero agradecer aos alunos do vespertino, que eu avisei rapidamente aqui nos grupos e eles compareceram aqui, aos alunos do noturno, se estiverem presentes. E é isso, gente. O conhecimento está aqui para ser compartilhado. Então, a troca de conhecimento e a escola, ela serve para isso, ela serve para que a gente possa discutir tudo isso que está acontecendo. Espero que no próximo encontro o Lúcio já está convidado para poder participar. A gente vai mandar o convite nos grupos novamente e ele está colocando aí para vocês no bate-papo os contatos dele, tá? Caso vocês queiram adicionar, tá certo? Então, o meu muito obrigado. Eu considero a nossa reunião encerrada. Eu vou parar a gravação agora.